Oi, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo ao canal Conversando Sobre. De acordo com o relatório apresentado na terça-feira, dia 9/11, em Glasgow, onde está acontecendo a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a COP26, de acordo com esse relatório, o aumento da temperatura irá ultrapassar 2,4 Celsius, com base no que os países se comprometeram. Esse valor está bem acima do firmado no Acordo de Paris de 2015, que seria de 2 graus. O acordo diz que o mundo precisaria estar bem abaixo desse valor, que a margem de segurança seria 1,5 grau. E este é o objetivo das negociações na COP26. Bom, não deixe de se inscrever aqui no canal e ative o sininho, ok? E vamos conversar hoje sobre a COP26. Se este foi um evento proveitoso ou não. Apesar de vários países terem se comprometido em fazer corte nas emissões de carbono, se continuar do jeito que está, com certeza iremos ultrapassar o Acordo Climático de Paris. Pois houveram governos que prometeram metas muito tímidas e grandes nações, como a Rússia, que não se comprometeu verdadeiramente com quase nada. A COP26 só não foi mais frustrante porque China e Estados Unidos anunciaram um acordo para fortalecer a ação climática, como disse o enviado chinês Jiang Zemin. Abre aspas para o enviado chinês. Ambas as partes reconhecem que há uma lacuna entre os esforços atuais e os objetivos do Acordo de Paris. Por isso, vamos reforçar em conjunto a ação climática. Fecha aspas. Algum tempo depois, o enviado dos Estados Unidos, John Kerry, foi ao pódio e elogiou o acordo. E falando sobre o acordo, disse que ele definia como as duas nações iriam trabalhar juntas para limitar o aquecimento do planeta. Caso esse acordo saia do papel, isso seria uma das poucas coisas boas que saíram da COP26. E isso não é uma opinião só minha. Em entrevista ao jornal britânico Guardian, Bill Henry, que é o chefe executivo da Climate Analyze, que é uma das organizações por trás da coalizão, abre aspas para Bill Henry. Estamos preocupados que alguns países tentem retratar como se um limite de 1,5 graus estivesse perto. Mas não, estamos muito longe disso, e eles estão minimizando a necessidade de ter metas de curto prazo para 2030, em linha com 1,5 graus. Fecha aspas. A expressão meta líquida de zero se refere à intenção de zerar a emissão de carbono na natureza. E sobre isso, Bill Henry disse também, abre aspas, é muito bom para que os líderes afirmarem que têm uma meta líquida de zero, mas se eles não têm planos de como chegar lá e suas metas para 2030 são tão baixas quanto mitos, então, francamente, essas metas líquidas de zero são apenas falas para uma ação climática real. Glasgow tem uma grande lacuna de credibilidade. Fecha aspas. Antes mesmo de iniciar a COP26, a ONU já havia alertado sobre o comprometimento de alguns países sobre o corte de emissões de gases causadores de efeito estufa, que isso estaria deixando o planeta no caminho de uma catástrofe, com um aumento da temperatura de 2,7 graus Celsius. As promessas anunciadas em Glasgow durante a COP26 podem ser insuficientes para evitar que a temperatura do planeta aumente 2,4 graus Celsius em relação à era pré-industrial. A conclusão está em um estudo da Climate Action Tracker, principal coalizão de análise climática do mundo, divulgado na terça-feira, dia 9/11. Ray Stockwell, da Climate Analyze, afirmou que, em números absolutos, ainda haverá um excesso de emissões entre 19 e 23 gigatoneladas de gás carbônico. De acordo com os analistas em Glasgow recentemente, líderes e governos falharam em não se comprometerem com uma redução maior em curto prazo. O relatório mostra que até 2030 haverá uma redução de apenas 17% das emissões.
E o Brasil foi um dos países que piorou suas metas, mesmo depois da revisão apresentada na COP26. E que, de acordo com o governo, recuperaria o recuo de 2020. Sim, porque em relação ao acordo firmado em 2015 pelo governo da época, em 2020, já no governo Bolsonaro, reduziram essa meta em 43%. E agora, na COP26, eles restabeleceram as metas de 2015. Nada mais. O relatório apresentado na COP26 sobre o Brasil diz o seguinte, abre aspas, a nova meta anunciada pelo Brasil para 2030 só é mais forte no papel e, na menor das hipóteses, só reverte alguns dos danos causados pela atualização em 2020. A falta de clareza nas referências utilizadas torna o nível alvo de uma emissão incerta. Fecha aspas. Mas o Brasil não está sozinho nessa. O México também piorou suas metas. E como há uma urgência nas mudanças, havia uma esperança de que todos os países aumentassem suas metas em relação a 2015. Mas não aconteceu isso. E os países que não aumentaram suas metas foram Rússia, Austrália, Suíça, Singapura, Indonésia, Tailândia e Vietnã. De acordo com o relatório da Climate Action Drake, se pegarmos todas as promessas de curto prazo firmadas na COP26 sobre emissão líquida zero de carbono, se todos cumprirem com as suas promessas, o que já é um cenário bem otimista, a elevação da temperatura será de 1,8 graus Celsius até 2100, ainda acima da margem de segurança de 1,5. Porém, depois do anúncio do acordo firmado entre Estados Unidos e China, os dois maiores poluidores do mundo, se os dois cumprirem com o acordo, talvez aí consigamos chegar a 1,5. E só assim. Mas de acordo com o pessoal do Climate Action Drake, é improvável que isso aconteça, pois o comprometimento a curto prazo, ou seja, até 2030, ainda é pequeno. E as promessas a longo prazo são vagas, ou seja, os governantes não dizem como pretendem chegar a tais metas, aonde e como pretendem investir para reduzir a emissão de carbono. Sobre as metas de curto prazo, disse Bill Henry, abre aspas, a grande maioria das ações e metas para 2030 são inconsistentes com as metas de líquida zero. Há uma lacuna de quase 1 grau entre as políticas atuais dos governos e suas metas líquidas zero. Fecha aspas. Segundo os cálculos apresentados no dia 9/11, as chances de chegarmos ao final do século com um aquecimento superior a 2,4 graus é de 16%. Parece pouco, mas não é. O Climate Action Drake analisou as promessas de neutralidade de 40 países, que somados são responsáveis por 85% das emissões. E de acordo com eles, apenas 4 seriam aceitáveis. E o Brasil entra na lista dos países que têm metas com informações incompletas. E na mesma lista estão Rússia, Indonésia e Índia, alguns dos maiores poluidores do mundo. Mas especialistas e ativistas têm medo que há uma grande distância entre o discurso de comprometimento e os cortes rápidos reais de emissões, que são tão necessários para evitar que o mundo caia em uma crise climática. A ONU pede para que os países revejam e reforcem as metas de suas contribuições determinadas nacionalmente para 2030, para que se alinhe até o final de 2022 a meta de temperatura firmada no Acordo de Paris. Isso obrigaria os países a adotar metas climáticas mais rigorosas já a partir do ano que vem. E isso foi uma exigência dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. Os cientistas dizem que qualquer número acima de 1,5 grau provocaria elevação dos mares, inundações, seca, incêndios florestais e tempestades, o que já vem acontecendo. Só que os cientistas dizem que caso o número fique acima de 1,5 graus até o final do século, esses eventos aconteceriam com uma frequência maior.
A ONU pediu para que os países aumentassem seus esforços para cessar a queima de carvão e ir diminuindo até acabar os subsídios aos combustíveis fósseis. Obviamente, a intenção dessa ação é o carvão, o petróleo e o carvão, que produzem dióxido de carbono, apontado pelos cientistas como o maior contribuinte para as mudanças climáticas. Eles não determinam uma data para o fim do uso desses combustíveis, mas um gradual fim a longo prazo. O Brasil anunciou compromisso para zerar o desmatamento ilegal e reduzir as emissões, isso em negociações na COP26 e em discurso do nosso ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Mas em coletivo de imprensa, também no dia 9/11, o ministro se recusou a responder se o governo vai continuar apoiando projetos de leis que estão tramitando na Câmara. São 3 projetos que receberam o nome de Combo do Desmatamento e Poluição. Quem fez a pergunta foi o repórter da BBC News Brasil. E ele perguntou se, como sinalização que irá cumprir as metas prometidas, se o governo vai retirar o apoio aos projetos 1. Que regulariza invasões ilegais de terra até 2011. 2. Que autoriza mineração em terra indígena. E 3. O chamado marco temporal, que só permite demarcação de terra ocupada pelos povos indígenas em 1988. Caso esses projetos fossem aprovados, de acordo com os especialistas, o desmatamento chegaria a números nunca vistos e, consequentemente, a emissão de CO2. A retirada de apoio às propostas, sendo que 2 delas são de própria autoria do governo Bolsonaro, seria uma demonstração de vontade de cumprir as metas prometidas durante a COP26. Porém, ele não respondeu às perguntas, o que permite que todos que estavam ali, repórteres ou não, tirar suas próprias conclusões. Bom, obrigado por ter assistido esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo e comenta. Um abraço e até o próximo.